Olá, estamos aqui outra vez. Queremos compartilhar com você uma porção das Escrituras, examinando um texto no Evangelho de João, capítulo 7, versos 14 a 18. E inicialmente o texto diz assim: Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Disseram isso porque Jesus não tinha instrução formal de um rabino, mas todos se admiravam do seu ensino. Aos 12 anos, as Escrituras registram no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 46 a 47, dizendo que seus pais, que haviam ido a Jerusalém para uma festa judaica, 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Isto aos 12 anos. Mais tarde, depois de ter iniciado seu ministério e depois de ter terminado o sermão chamado da montanha, o Sermão do Monte, Mateus 7, 28 e 29, dizem assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Em João 7, 45 a 46, também, certa vez, os principais sacerdotes e fariseus mandaram prender a Jesus, insatisfeitos com a sua doutrina, com o seu ensino. E então o texto diz assim: os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Foi por isso que aqui no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 15, diz que os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Como é que ele pode saber estas coisas se ele não chegou a estudar, a frequentar uma escola rabínica? Por isso Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Que Jesus está dizendo: olha, eu não estou falando por mim mesmo, como qualquer homem falaria. Eu estou falando em nome do meu Pai. Jesus queria que todos reconhecessem que ele viera amando de seu Pai. Também que reconhecesse que por isso ele era nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, enviado ao mundo na forma humana, para revelar ao ser humano a vontade do Pai. Por isso que no mesmo Evangelho, capítulo 6, verso 38, ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Também no capítulo 6, versículo seguinte, ele diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ele veio com uma missão, ele veio com uma mensagem, e era isso que ele estava transmitindo, era isso que ele estava ensinando. Por isso, depois de dizer: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou, Jesus acrescentou, no verso 17, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Todo o ensino de Jesus tinha como base o próprio ensino das Escrituras. Jesus não veio para anular o ensino das Escrituras sagradas, mas para cumprir este mesmo ensino. A sua vinda ao mundo foi em cumprimento às profecias das Escrituras do Velho Testamento. Jesus também afirmou que não falava por si mesmo, mas como o enviado do Pai, e por isso buscava a glória do Pai. Por isso que ele disse
no verso 18, quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e nele não há falsidade. Em todo o tempo, Jesus manifestou uma humildade incrível para alguém que era nada mais, nada menos do que Deus. Verdade, na forma humana, mas veio como homem, representando o Pai, falando em nome do Pai, vivendo como homem, mas dizendo aquilo que o Pai lhe dera para dizer, fazendo aquilo que o Pai havia dado a ele para fazer. Mas Jesus, ao dizer, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo, ele estava mostrando que você pode comprovar se este ensino, essa doutrina de Jesus é verdadeira. Quem crê em Jesus tem a sua vida mudada, de tal maneira que poderá testemunhar de si mesmo, daquilo que ele era antes de conhecer a Jesus, quando ele creu em Jesus e depois deste fato. Não é sem razão que as Escrituras também afirmam que se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Os discípulos de Jesus não tinham também nenhuma formação acadêmica, mas todos os que os ouviam testemunhavam de que Jesus realmente operara mudanças radicais em suas vidas. Por isso que o livro de Atos dos Apóstolos registra o seguinte, capítulo 4, versículos 12 e 13. Eles estavam dizendo e testemunhando, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O texto diz ainda, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Embora fossem homens iletrados, incultos do ponto de vista das demais pessoas que os ouviam, eles revelaram que algo diferente acontecia com eles. Eles falavam como ninguém poderia ter falado, a menos que houvesse um mover e uma operação sobrenatural de Deus na vida deles. Por isso reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, pois não me envergonho do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o ensino de Jesus. São as boas novas de salvação, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você também pode ter a sua vida totalmente mudada ao crer em Jesus. Se você quiser fazer a vontade de Deus, Jesus disse, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Ao examinar as Escrituras, você poderá verificar a exatidão das palavras de Jesus. É impossível você ler as Escrituras como quem realmente quer conhecer a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se ele falava por si mesmo. Se você quer saber se realmente Jesus veio de Deus e era o próprio Filho de Deus, examine as Escrituras. E agora examine-as não como um curioso, examine como alguém que quer encontrar a verdade. E antes de ler as Escrituras, peça que Deus se revele a você, fale a você a verdade que você... Diga que você quer conhecer a verdade. Comece lendo pelo Evangelho de João, é um dos evangelhos mais simples, onde nós vamos encontrar as palavras e os ensinos de Jesus de uma forma muito específica para quem quer descobrir a verdade. Então, antes de examinar as Escrituras, diga a Deus, eu quero saber se realmente isso veio de ti, fala comigo, dá-me entendimento, traga-me luz, eu quero saber.
E você vai ter essa resposta. Mas se você já creu e já tem você crê no que acabamos de dizer e você quer confessar que crê em Jesus e deseja recebê-lo em seu coração pela fé, e se você deseja realmente pedir a Ele agora que Ele faça essa mudança que você deseja ver em sua vida, ore comigo. Diga assim: Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo na forma humana, como homem. Eu creio que o Senhor veio amando do Pai, e eu creio que Tu és o enviado, pois, do Pai, e eu Te recebo pela fé, como aquele que pode salvar-me, pode purificar-me, pode me dar uma vida nova e me dar um novo começo de vida. Eu Te recebo como meu Salvador, como meu Senhor. Quero crescer na graça e no conhecimento da vontade de Deus e desejo conhecê-lo mais e mais. Eu oro em nome de Jesus. Se você quer mais informação ou alguma outra informação que possamos transmitir a você, escreva para nós e teremos prazer em ajudá-lo no que for possível. Nós abençoamos a sua vida em nome do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade com a graça e a permissão de Deus.